Boa noite a todos, mais uma vez. A nossa irmã, Regina Ri, vai fazer a leitura da ambientação para nós. Regina, com você. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, é o pai Jacó, é do livro Fonte Viva, Firmeza e Constância. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e seus discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Társio, invariavelmente positivo nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã, pela sua contribuição. Então, mais uma vez, meus irmãos, boa noite a todos. Senhor, vamos fazer as nossa oração de abertura da nossa sessão de hoje. Pai amado, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, e nossos irmãos, trabalhadores na seara do Mestre Jesus e de Francisco de Paula, irmão Jacó, cá estamos nós reunidos mais uma vez para a nossa sessão de quinta-feira do nosso Francisquinho. Pedimos que nos ampare nossa irmã que vai nos dar o estudo e que nossa sessão possa transcorrer em paz, com muita segurança e que o seu objetivo seja alcançado. A graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. E assim, damos início ao nosso trabalhinho da noite de hoje. E vamos passar a palavra para a nossa irmã Aurora, assim que depois que o nosso irmão Henrique fizer a leitura do Evangelho. A Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, foi incumbido de falar sobre não se pode servir a Deus e a Mamon.
Capítulo 5, Parábola do Mal Rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro terrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e Pai Jacó. Graças a Deus. Aurora. Ok. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, graças ao nosso querido Pai Jacó, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, estudando, nos melhorando, nos aprofundando nessa doutrina consoladora que é a doutrina dos Espíritos. E hoje nós refletiremos sobre a parábola do mal rico, que o nosso irmão Henrique acabou de ler, e que demonstra para nós a verdade contida no lema do Espiritismo. Fora da caridade, não encarnados e desencarnados, do bem sofrer e das penas e recompensas futuras. Esta parábola narra a sorte de dois espíritos. Um que escolheu, ao reencarnar, a prova da riqueza, e outro que escolheu a prova da miséria, tendo os dois convivido no mesmo tempo e espaço, porém em condições diversas. O rico, desfrutando das riquezas que possuía, vivendo em abundância. O pobre, jogado à sua porta, implorando pão e amor. A riqueza é uma prova muito arriscada, bem mais perigosa do que a pobreza, nos dizem os espíritos. Enquanto a pobreza incita a humildade e a simplicidade, a riqueza é incitante do orgulho, do egoísmo. Jesus não disse que o rico era um homem mau. Ele não disse isso. Ele disse que o rico era um mau rico, por viver usufruindo dos prazeres materiais que a riqueza lhe permitia, sem se importar com o pobre mendigo, chamado Lázaro, não se considerando responsável por aliviar seus sofrimentos. Ele vivia tranquilamente a sua vida de egoísta. Rodolfo Caligares, no livro Páginas do Espiritismo Cristão, da editora FEB, nos diz que o egoísmo consiste no excessivo amor ao próprio bem, sem atender ao dos outros. É considerado a pior chaga da humanidade e o maior obstáculo ao reinado do bem na face da terra. Lázaro sofria com resignação. Não se lamentava,
Não se revoltava contra Deus, não guardava mágoa de ninguém. Humildemente ele mendigava, implorava o que sobrava ao rico, que não se comportava, não se importava com aquele homem jogado à sua porta. O rico desta parábola e Lázaro representam os extremos de duas classes socioeconômicas existentes na humanidade. Uma possuidora de recursos e facilidades, que trata da vida do corpo e esquece da vida da alma. Que vive unicamente para si, orgulhosa dos bens que possui, das roupas de marca, da boa alimentação e do conforto em que vive. A outra simboliza os invisíveis, os excluídos da sociedade, os desempregados, os que estão em situação de rua, os indígenas, os quilombolas. Alguns desses sofrem com resignação, pois compreendem muitas vezes que os bens do mundo são passageiros. Ambos desencarnaram, o rico e Lázaro. O pobre morreu de fome. O rico provavelmente de indigestão, porque quem come demais todo dia não pode ter vida longa. E despertou em terríveis sofrimentos. Como disse Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? A parábola diz que Lázaro foi levado por anjos ao seio de Abraão. Quando ouvimos falar de anjos, imaginamos um ser superior que está acima do que a gente pode chegar. O Livro dos Espíritos, nas questões 128 e 129, nos explica que os anjos são espíritos que passaram por ciclos de reencarnações como nós estamos passando. E que não foram privilegiados de forma alguma por Deus. Os anjos da parábola representam os espíritos que trabalham auxiliando aqueles que estão fazendo a passagem do mundo físico para o mundo espiritual. São espíritos como nós, apenas libertos da carne e em estágio evolutivo superior ao nosso atualmente. O mal rico não foi auxiliado por esses espíritos, por lhe faltar merecimento. Como disse Jesus em Mateus 16, 27, a cada um segundo as suas obras. Quando desencarnaram, a situação no plano espiritual se inverteu. Lázaro, por haver sofrido com resignação e paciência as dificuldades da vida, estava feliz em elevado plano da espiritualidade, que nos é apresentado como no seio de Abraão. E o mal rico começou a ser torturado por profundo sentimento de culpa, expressado através da sede, não de água material, mas sim sede de misericórdia e de consolação. Com bastante preocupação, perguntamos: todos os ricos vão para o inferno como esse da parábola? Claro que não, né? Pois Deus não daria ao homem a riqueza como um instrumento de perdição. Deus é o Senhor da bondade, da justiça, da misericórdia, da compaixão. O que acontece é que o rico da parábola não foi um bom rico. Ele não compartilhou seus bens com quem precisava. Ele reservou suas riquezas para si e para seus familiares. Não se colocou como usufrutuário dos bens materiais,
mas sim como seu dono. Assim também, ser pobre não é condição para ser levado ao reino dos céus. Lázaro o mereceu por ter suportado seus sofrimentos com paciência e resignação, sem se revoltar contra a divina providência, sem questionar o porquê dos seus sofrimentos. Esses foram seus méritos. Abraão esclarece ao mal rico e a nós também que, ao retornar à pátria espiritual, cada um recebe o que fez por merecer. E que havia um grande abismo entre ele, mal rico, e Lázaro. Não um abismo físico, mas sim moral. Lázaro alcançara um estado de paz interior, o chamado céu, que o mal rico não poderia experimentar. E as angústias, sofrimentos e remorso que ele, o mal rico, vivenciava, não poderiam ser sentidas por Lázaro, que havia ascendido na escala espiritual. É este o abismo intransponível citado por Abraão. Esse abismo não é criado por Deus, e sim pelo próprio homem, que com o uso do seu livre-arbítrio cria o seu próprio inferno. Convém lembrarmos que céu e inferno não são lugares no além-túmulo, são estados de consciência criados pelo próprio homem. Esses estados existem na nossa vida, quando encarnados. Quando fazemos algo errado e a nossa consciência nos cobra e o remorso nos assalta, isso é um inferno. A nossa consciência nos condenando e cobrando uma melhor atitude, porque nós já conhecemos o caminho. O céu é a consciência tranquila, quando nós sabemos que estamos no caminho certo. Como perfeitos ainda não somos, vez por outra transitamos, ora no céu, ora no inferno. Por isso, não erraremos ao dizer que o céu e o inferno é, desde já, aqui e agora. Depende de nós. O mal rico não viu os demais habitantes no seio de Abraão. Ele apenas via Lázaro, pois, como o espírito Vinícius nos diz no livro Nas Pegadas do Mestre, o algoz deve ver e reconhecer sua vítima. Numa demonstração de preocupação com seus familiares ainda encarnados, o mal rico pede a Abraão que o espírito de Lázaro seja enviado a seu pai e aos seus irmãos para que os esclareça quanto à continuidade da vida e à existência das penas e recompensas após a morte. Com este pedido, fica claro que os judeus sabiam que as almas dos mortos podiam se comunicar com os homens. É curioso que o rico, que foi tão desumano e insensível com Lázaro, preocupou-se com seu pai, seus irmãos, sua família. Não queria que eles sofressem o que ele estava sofrendo. Ele só dedicava amor aos seus parentes. Ele foi mau no que se refere a Lázaro, mas se preocupou com seus familiares, mostrando que ele tinha alguma coisa de bom em si. Assim como todos temos dentro de nós o germe do bem. Observemos que o rico não se mostra arrependido em momento algum de todo o mal praticado contra Lázaro. Não lhe pede perdão. O que ele pede é unicamente o alívio dos seus sofrimentos e ajuda para sua família. Pensa apenas em aliviar seu mal. Continua a ser um egoísta como fora na vida terrestre.
Por isso, Abraão não atendeu ao seu pedido, pois enquanto a maldade existir no íntimo da criatura, o mal existirá nos seus atos e pensamentos. A morte não destrói os sentimentos inferiores que abrigamos no espírito. Quem morre permanece o mesmo, não vira santo. A sua mentalidade é a que foi durante a vida. Isso porque o livre-arbítrio é atributo do espírito, não da matéria. As consequências do seu uso seguem com o espírito, não permanecem com a matéria. Poderíamos reencarnar 50, 100, 1000 vezes, ou muito mais até, se não transformarmos a nossa mentalidade voltada para o mal. Continuaremos a ser maus e infelizes enquanto usarmos mal o nosso direito de escolha, o livre-arbítrio. Ao contrário, seremos bons e felizes se o usarmos de acordo com as leis divinas. Como nos disse o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós. Esta parábola nos ensina também que nenhum sofrimento em si redime o homem. Encarou as dificuldades com paciência e resignação, com a certeza de que Deus é seu Pai e vela por ele. Confiou na misericórdia divina. Encontramos no livro Pontos e Contos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão X, na lição 28, um ótimo esclarecimento acerca da misericórdia divina quanto ao mal rico. O título da lição é A Parábola do Rico. Na pequena assembleia espiritual, estudávamos a parábola do rico. O amplo recinto oferecia o aspecto de um parlamento singelo e acolhedor, e como ponto central, aquele velhinho amigo de Ismael e de Jesus com os cabelos nevados, parecendo feitos com a luz prateada das mais dolorosas experiências, ensinava o sentido oculto das preciosas lições do Cristo. Ao fim dos estudos e nas derradeiras observações, um velho conhecedor das letras evangélicas adiantou-se para o velhinho bom, interrogando: Richard, as tuas explicações são judiciosas e derramam novas claridades em nosso íntimo, mas sempre ponderei uma questão de essencial interesse nesta parábola do Evangelho. Por que motivo o santificador espírito de Abraão, personificando a providência divina junto de Lázaro redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Não era este também um filho de Deus? Observando os teus esclarecimentos de agora, sinto esta interrogação cada vez mais forte em minha alma. Porque, afinal, o homem rico do mundo pode ser, muitas vezes, uma criatura indigente na aspereza das provas. Como esclarecer esse problema que nos induz a supor certa insensibilidade nas almas gloriosas que já se redimiram das vicissitudes da existência material? O esclarecido comentador da palavra de Jesus replicou com veemência e brandura: insensibilidade nos mensageiros do bem? Esse conceito nasce da nossa deficiência de verdadeira compreensão. Abraão e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial, que dos nossos erros mais profundos sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Ambos compreenderam que seria contrariar os desígnios divinos levar ao irmão torturado uma água mentirosa, que lhe não mataria a sede espiritual. Quanto ao mais, que pedia o rico ao espírito generoso de Abraão? Rogava-lhe que Lázaro voltasse ao mundo para dar a seus pais, a sua família, as verdades de Deus, a fim de que se salvassem.
Como ele não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas verdades entre todas as criaturas? Por que razão somente pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidade da paz de Deus, que é a água viva da redenção? A solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra, filhas do egoísmo ambicioso ou do malfadado espírito de preferência das criaturas, orações que nunca chegam a Deus por se apagarem no mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. Concluímos com esse texto que devemos nos sentir um com todos, parte de toda a humanidade, sem nos fechar no nosso círculo familiar, nosso círculo religioso, nosso círculo de amigos ou de conterrâneos. A lei de ação e reação, de causa e efeito, está clara nesta parábola. Cada um colhe o que semeou. A posição de cada um no plano espiritual é consequência de seus atos. Como nos diz a célebre frase, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Através das palavras de Abraão, quando diz, eles têm Moisés e os profetas, recordamos tantos missionários que vieram e ainda vêm em todos os lugares do mundo, em nome de Deus e de Jesus, recordando aos homens a sua destinação como filhos de Deus, criados para o bem e para a felicidade. E muitos ainda continuam vivendo suas vidas egoístas, sem se importarem com os que sofrem ao seu redor, com os que nada possuem. Nos dias atuais, temos tantas religiões e vemos tantos seguidores das mesmas que não acreditam e não cumprem o que elas lhes ensinam. O que prova que Abraão tinha razão. Temos o Evangelho como facho de luz no caminho, mas preferimos continuar tropeçando nos obstáculos dos nossos erros. Deus não condena a riqueza. A riqueza é um instrumento de progresso material e espiritual que Deus disponibiliza ao homem para o combate da miséria. O progresso é impulsionado pelo correto emprego da riqueza através do homem pela melhoria do planeta. A nossa sociedade atual, tão evoluída científica e tecnologicamente, não leva ao progresso nem beneficia toda a população. Quantos de nós vivem à margem da sociedade, privados muitas vezes do necessário para ter uma vida digna? São muitos os Lázaros. Lázaros que vagam pelas ruas, dormindo durante o dia sob as marquises, porque à noite não pode dormir, pois podem ser atacados. Lázaros que incomodam as pessoas pelo odor que exalam, pela sujeira que eles produzem, como dizem. Quantos proprietários de imóveis estão incomodados com os Lázaros porque estão prejudicando o valor do seu imóvel? Precisamos mudar ainda muito. Pensemos nas riquezas que Deus nos permitiu possuir,
Não nos fixemos só na riqueza material. Deus nos deu o conhecimento, a inteligência, a saúde, o tempo, o poder e tantas outras riquezas. Será que estamos partilhando estas riquezas com nossos irmãos? Quantas pessoas precisam de um ombro amigo, um ouvido atento, uma palavra de conforto e encorajamento, um sorriso, um abraço, uma visita, um telefonema? Precisamos doar as nossas riquezas a quem precisa para não nos tornarmos maus ricos. Esta parábola, além de nos exortar a amar os nossos irmãos sofredores como a nós mesmos, a vigiar nossas atitudes egoístas para combatê-las e usar corretamente o nosso livre-arbítrio, nos confirma 2 pontos básicos da doutrina espírita. Primeiro ponto, que as penas e recompensas futuras são consequências dos nossos atos na atual encarnação, e não premiação por pertencermos a esta ou aquela religião. Segundo ponto, que as comunicações entre encarnados e desencarnados são possíveis desde aquele tempo, mesmo havendo quem as negue. Portanto, não são invenções do Espiritismo. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos faz lembrar da parábola que ora estudamos. É do capítulo 5º, item 2, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Esse termo bem-aventurados não quer dizer que são felizes aqueles que sofrem, aqueles que estão em angústia. É um termo que, segundo o nosso irmão Severino Celestino, quer dizer avante, não desanimem, segue em frente. Então, sigam em frente, vós todos que sofreis, não desanimem, não se entreguem, lutem, porque vocês serão vencedores. O ensino a tirar dessa passagem evangélica e da que nos fala do mal rico e Lázaro, nos é bem explicado por Rodolfo Caligares, em seu livro Páginas do Espiritismo Cristão, na lição 21. Ele nos diz assim: o ensino a tirar-se é que devemos fazer bom emprego dos bens que a providência nos haja confiado, entre eles a riqueza, a inteligência e a saúde. Que deixemos de ser egoístas, pensando também nas outras pessoas, pois afinal somos todos irmãos, e se abastados, que dividamos um pouco do que nos sobra com aqueles que passam fome. Se mais cultos, que façamos chegar a luz da instrução aos que tateiam nas trevas da ignorância. Se saudáveis, que nos solidarizemos com os que choram, movimentando recursos e providências no sentido de aliviar-lhes as dores. Se agirmos assim, usando de misericórdia com os desgraçados em nossos dias de regozijo, ao sermos defrontados pela adversidade em ulteriores existências, encontraremos igualmente quem se apiede de nós, auxiliando-nos a suportar as agruras da jornada. Os que ainda não podem aceitar como verdadeira a teoria reencarnacionista, talvez suponham que essa lição não lhes aproveita. Enganam-se, pois a parábola do rico e Lázaro confirma que neste mundo ou no outro, as recompensas ou penas futuras dependem exclusivamente de havermos cumprido
ou deixado de cumprir a lei do amor no trato com os nossos semelhantes. Avante, irmãs e irmãos, caminhemos firmes, com coragem, amando e servindo, sempre e a todos, com alegria e gratidão. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Obrigado, minha irmã, pelo seu estudo esclarecedor e que nos lembra, né, que Deus, quando olha para a criação, ele vê uma coisa só, né? Todos são iguais perante os olhos de Deus, né? E nós também temos que ver assim, né? Nossos irmãos somos todos nós, né? Em humanidade. Felizes nós que ainda estamos agora na doutrina espírita que está nos ensinando isso, né? Então, depois de toda essa chuva, né, de ensinamentos, né, chegou o momento da gente fazer a oração pelos nossos irmãos encarnados, aqueles irmãos que ainda estão caminhando conosco aqui na matéria. Então, vamos trazer aos nossos pensamentos esses nossos irmãos aqui. Nós queremos direcionar as nossas preces, né? Não esquecendo também do ensinamento de hoje, né? Pedir também por toda a humanidade. Pai amado, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, irmão Jacó, nossos irmãos trabalhadores do plano extrafísico, primeiramente vamos nos lembrar de exercer o perdão, né? O perdão pelas falhas de nossos irmãos e também o auto-perdão, porque é muito importante para nós nos perdoarmos, para reiniciar. Depois, meus irmãos, vamos lembrar desses nossos irmãos que estão nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, nas escolas, aqueles que caminham conosco, nossos irmãos médiuns que não estão podendo vir à congregação, nem têm condição de assistir online a sessão pública que nós temos feito. Vamos lembrar deles nessa nossa oração. Pelos nossos irmãos que estão passando privações diversas, mais diversas privações. Seja por que motivo for, se são expiatórias ou não, se são aquelas já pagando já aqui nessa caminhada, que muito facilita a todos nós. Os nossos irmãos que estão passando por problemas físicos, as doenças físicas, os problemas mentais, aqueles nossos irmãos que estão com sobrecitamento dos pensamentos, para que consigam recobrar seu equilíbrio. E esses nossos irmãos que estão nos abrigos de idosos, nos abrigos dos menores infratores, né? Aqueles nossos irmãos que ainda estão lutando contra as sequelas da Covid e mesmo a própria doença da Covid, que ainda está aqui, né, entre nós. Está no finalzinho, mas ainda estamos convivendo
nossos irmãos médios, trabalhadores na seara do Mestre Jesus, para que sejam sempre fortalecidos, para que possam cumprir bem esse mandato mediúnico, que consigam sempre estar equilibrados para não se deixarem sofrer ataques e cair na fascinação, o que vai dificultar o trabalho deles. Então, nossa congregação, pelos nossos irmãos que estão no abrigo, pelo nosso abrigo, para que esse trabalho também seja sempre fortalecido, engrandecido e que possa continuar sendo mantido por nós todos. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paulo. E agora, meus irmãos, é chegado o momento de nós orarmos por aqueles nossos irmãos que já não estão entre nós, né? E a nossa irmã Isabel vai fazer a prece para nós. Isabel. Graças a Deus, a Jesus, Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó. Vamos unir os nossos pensamentos e levar para os nossos irmãos que partiram para a verdadeira vida, com carinho, com conforto, através dos nossos pensamentos, que eles possam ser amparados pela espiritualidade amiga, sabendo que esse afastamento é temporário, que eles estão sempre em nossos pensamentos e que enviamos para ele o conforto, o carinho e o desejo que eles caminhem na verdadeira vida com paz e serenidade. Graças a Deus, a Jesus, Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã. Bom, a nossa irmã Léa vai fazer a prece do encerramento. Hoje, infelizmente, nós não temos o boletim para ler. Então, ela vai fazer a prece e vai fazer o encerramento também da nossa sessão. Tá bom, meu irmão? Léa. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Depois desse estudo, dessas leituras, as leituras do Evangelho, tanta coisa que foi apresentada aqui hoje, só temos que agradecer por todo esse bálsamo que recebemos hoje. Agradecemos ao Pai essa oportunidade de compartilhar esses momentos onde estamos sempre aprendendo, sempre um pouco mais. Que o nosso querido Mestre Jesus nos ampare, nos mostrando sempre o caminho da luz. E que possamos estar em sintonia com seus ensinamentos, esses ensinamentos com muita simplicidade, mas de grandiosa importância e com muito conteúdo. Que tenhamos em mente a necessidade de fazer o bem, estar sempre em sintonia, auxiliando sempre aos nossos irmãos de caminhada. Porque o nosso Mestre Jesus nos mostrou o caminho, o Evangelho nos mostra o caminho, a doutrina nos esclarece, portanto, basta seguir com passos, com muita fé em nossos corações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Eduardo, eu tenho um boletim, quer que leia? Tudo bem. A Congregação Espírita Francisco de Paula reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais. Terça-feira, às 9 horas e às 20 horas. Quinta, às 20 horas. Sexta, às 17 e domingo, às 15h30. A exceção da sessão de quinta-feira, todas as demais são transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook da Congregação. Para assistir às sessões presenciais de terça à noite, quinta e sexta-feira, acesse a página inicial do nosso site e clique no local correspondente para se inscrever. Caso encontre dificuldade, envie mensagem para o WhatsApp 99807-3120. Já para assistir às sessões de terça-feira de manhã e domingo,
não é necessário se inscrever. Basta apresentar o comprovante de vacinação e um documento de identidade na entrada. Atendimento fraterno. Passou a atender presencialmente, acompanhado dos horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas. Adquira seus exemplares em nosso estande de vendas localizado no térreo. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais realizadas e que conste da página inicial. Aproveite para se inscrever em nosso canal de YouTube e em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Estamos precisando de médios voluntários para trabalhar grupo de atendimento ao enfermo. Os que tiverem interesse devem procurar pelo telefone 988-999931. O Clube do Livro Francisco de Paula, Espírita Francisco de Paula, uma maneira de estudar a doutrina espírita, a contribuir para a manutenção da congregação é associar-se ao Clube do Livro, lançado esse mês passado. Acesse o site da congregação e escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Enxovar de bebês, agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. As nossas cestas básicas, para compor nossas cestas básicas entregues mensalmente às nossas crianças e a nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras. Através do depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando um comprovante para o WhatsApp 997866525. Ou, se preferir, diretamente na congregação, precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. O Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fralda geriátrica do tamanho GEG, XG, preferencialmente da Big Frau, e de luvas de látex, tamanhos MG, roupa íntima GEG, feminina e masculina, espalhada por micropórdio. Entregas na congregação ou no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, no horário de 10 às 16 horas. Graças a Deus. Obrigado, irmão, pela sua ajuda, foi a salvação aqui, que eu estava sem o boletim aqui. Bom, meus irmãos, depois de tudo isso, já podemos dar como encerrado o nosso trabalhinho da noite de hoje, convidando os irmãos para a sessão de segunda-feira. Estaremos aqui a partir das 15 para as 8. Com a graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula, estamos terminados o trabalhinho da noite de hoje.